E aí pessoal, beleza? Como lidar com a ansiedade? Esse é o tema do vídeo de hoje que a gente pretende aqui conversar com vocês. A minha ideia é apresentar para vocês um pouco o que é ansiedade, o que eu estou chamando de ansiedade, apresentar algumas situações comuns em que isso acontece, para ao final do vídeo apresentar algumas técnicas que eu utilizo para lidar com ansiedade. Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: quando a gente está falando de ansiedade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a ideia de que a ansiedade é uma coisa ruim, né? Pelo menos na maioria das vezes é isso que as pessoas pensam. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui é, primeiro, né, eu não sou técnico, eu não sou formado em medicina, tampouco em psicologia, eu não vou poder aqui traçar para vocês e nem tenho essa pretensão de traçar para vocês aqui o conceito técnico mais correto sobre o que é ansiedade. Esse não é meu objetivo, mas de fato desenvolver um trabalho acadêmico, pessoal, é algo que muitas vezes mexe com o nosso corpo, nos coloca numa situação de estresse, nos coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente está desenvolvendo um trabalho acadêmico, seja numa monografia, seja se preparando para um projeto de pesquisa, seja até para a apresentação de uma dissertação, é muito importante saber lidar com isso. É importante saber reconhecer, é importante saber como burlar. Por exemplo, eu tenho colegas que fizeram uma dissertação quando estavam no mestrado, emagreceram, sei lá, cerca de 15 quilos, porque estavam muito ansiosos. E aí a primeira coisa que eu queria deixar aqui claro para vocês é que eu não conheço ninguém que no momento de apresentar uma monografia ou de fazer uma apresentação, uma arguição oral de uma seleção de mestrado ou de doutorado não tenha ficado ansioso. A ansiedade é algo normal, é algo que todo mundo tem, é algo que todo mundo passa. Ela pode se dar de várias formas, né? Ela pode ser uma preocupação, a preocupação se estou fazendo um bom trabalho, a preocupação se vai dar tempo, o nervosismo. Pode ser o medo, aquele medo que lhe deixa incomodado, que lhe deixa numa situação de vulnerabilidade. Então, a ansiedade em si, ela pode se dar de diversos modos, né? É uma resposta natural do nosso corpo a situações de estresse e que muitas vezes tem uma finalidade biológica que serve para nos proteger, nos coloca num estado de maior atenção, nos coloca num estado de maior tensão. E isso não necessariamente é algo ruim. Isso é ruim quando nos paralisa, isso se torna ruim quando a gente não consegue avançar no desenvolvimento do trabalho acadêmico, quando ela chega num nível tão grande de estresse que começa a gerar problemas maiores. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês é algumas técnicas que eu utilizo para lidar com a minha ansiedade, né? E repito que eu vou falar algo muito pessoal, são técnicas que eu aprendi com alguns colegas, são ações que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, e aí eu espero que ajude vocês de algum modo. E se esses vídeos, pessoal, que eu estou fazendo para vocês estiver fazendo sentido, estiver ajudando vocês, aqui no YouTube, bota seu like, se for no Instagram, curte aí, me segue no Instagram ou no YouTube. Isso ajuda muito a gente, ajuda a gente a crescer no canal e ajuda a gente a continuar preparando esse conteúdo para vocês. Mas vamos lá, pessoal, voltando para tratar sobre ansiedade. Eu queria contar para vocês uma situação. Quando eu fui fazer a minha seleção de mestrado, eu estava bem ansioso. E aí é interessante, porque naquela época eu já conhecia eu já me conheço, né? Eu já conhecia algumas características que eu possuo. A primeira delas é, eu fico com o meu intestino muito sensível, se é que você me entende. Então, eu já sei que se eu precisar fazer algum tipo de apresentação muito importante, eu evito comer coisas pesadas no dia anterior. Isso realmente é uma coisa que eu fui desenvolvendo desde a época do vestibular. E eu percebi que, apesar de eu estar com a mente boa, com a mente tranquila, o meu corpo, ele claramente apresenta os sintomas de ansiedade. É muito evidente, é engraçadíssimo isso. Eu fico mais nervoso, eu fico mais ansioso. Se você conversa comigo, eu tô normal, eu tô rindo, eu tô brincando, mas por dentro eu tô em um estado de emocional geralmente
muito intenso. E aí, a partir disso, né, essa foi a primeira coisa que eu desenvolvi, foi evitar comer comidas pesadas antes. Mas queria contar para vocês o que aconteceu, né, no período da seleção de mestrado. Eu estava conversando com as pessoas, a gente estava numa ordem, né, de pessoas que estavam entrando para serem arguídas, e aí fica aquela tensão, aquele clima, o suor escorrendo e tal. E aí eu gosto muito de conversar com quem está ali, eu já tentei fazer logo amizade com o pessoal, inclusive fiz amizade com um colega meu, que depois que a gente entrou a gente virou amigo e tal. E eu comecei a conversar com ele, o Joani, tem até um vídeo dele, depois se você quiser você pode procurar uma live com ele lá no Instagram. E aí eu conversando com ele, ele saiu para arguição, né? Foi chamado. Quando ele retorna branco, né? Ele retorna com a cara assim, que ele parecia que tinha visto uma alma, um negócio assim realmente impressionante. E quando eu vi aquilo eu pensei, meu Deus do céu, esses professores devem estar massacrando todos os alunos que estão entrando aí. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu respirei fundo, né? Uso várias técnicas de respiração e eu fui chamado. Eu fui chamado e eu já entrei me tremendo, né, na arguição. O professor provavelmente percebeu, né, e falou para mim, olha, bebe uma água aí. E aí eu fui pegar um copo d'água e eu tava realmente me tremendo tanto que a água tava se mexendo no copo assim. E enquanto eu tava colocando o copo d'água, colocando água no copo, né, o professor começou a me fazer perguntas voltadas para o meu projeto. E cara, isso foi tão bom para mim porque ele quebrou uma formalidade. Eu tinha vindo de uma prova da UFC em que os professores ficavam numa posição elevada, a gente ficava ali diminuído na frente deles. E nessa prova que foi na da UNB, eu fiquei numa mesa com vários professores. Isso já mudou muita coisa, né? Porque eu fiquei horizontal, fiquei no mesmo nível que eles. E quando eu estava botando água e o professor começou a me perguntar, isso me deu um alívio porque eu me senti menos numa situação de prova e mais num contexto de conversa. Por que eu estou contando essa história, né? Porque depois que isso aconteceu, eu sentei, eu respirei. Uma boa técnica, pessoal, uma boa dica que eu dou é sempre tenha água com você, porque se você estiver nervoso, você pode beber a água para dar uma relaxada, para dar tempo de pensar e aí depois você volta. E aí eu lembro que depois essa prova caminhou bem, eu consegui ir muito bem, foi até a prova que me aprovou no mestrado. E a arguição foi ótima, mas antes de eu chegar naquele momento, eu estava num estado de nervosismo muito alto, ainda mais depois de ver meu amigo lá com aquela cara de fantasma naquela situação. E aí depois que isso aconteceu, eu comecei a pensar em vários métodos e várias formas para lidar com esse tipo de situação. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o primeiro eu já mencionei, né? Que sentir nervosismo é normal, é algo bom até porque deixa você mais atento. Então isso não é um problema em si. A segunda coisa que é muito importante eu também já mencionei. Se conheça. Para você lidar com ansiedade, com nervosismo, é muito importante você se conhecer. Você saber como que o seu corpo lida com aquelas situações para que você possa tomar os remédios adequados, né? Quando eu digo remédio, não necessariamente um calmante, mas tomar ações que vão evitar que você fique numa situação de desconforto. Como eu falei para vocês, no meu caso eu evito comer comidas muito pesadas. Mas, indo para outras dicas mais específicas que eu costumo fazer, vamos lá. Se você for apresentar um trabalho, uma monografia, certo? Você costuma ficar é muito normal ficar nervoso. Muitas vezes o pessoal da graduação está apresentando pela primeira vez um trabalho acadêmico. E aí, uma dica que eu dou é converse com seu orientador. Converse com seu orientador sobre o seu trabalho. A primeira coisa que eu digo a vocês é que se o orientador, na maioria dos casos, tá? Não vou dizer que é 100% deles, mas na maioria dos casos, se o orientador aprovou o seu trabalho para ir para a banca de defesa, é porque ele entende que o seu trabalho, ele é um trabalho bom. Ele é um trabalho que cumpre o mínimo necessário para que você possa se apresentar. Porque quando o trabalho não é tão bom, quando o trabalho não cumpre os requisitos mínimos, o mais comum é que o professor orientador evite colocar o aluno naquela situação e simplesmente diga para ele fazer a disciplina, mais uma vez, a disciplina de TCC 2, monografia 2 ou algo assim.
Então, converse com seu orientador, busque saber com seu orientador o que ele acha que são os pontos fortes, os pontos fracos do seu trabalho. E, lógico, né, isso também vai depender muito do seu orientador. Por exemplo, o meu orientador de mestrado, ele, quando eu perguntei se o trabalho estava bom, ele virou para mim e disse, alea iacta est, né? Ele falou, olha, a sorte está lançada. Ele brincando ali comigo. E ele não me deu tanta calma assim, mas eu sabia que se ele tinha aprovado o meu trabalho para ir para a defesa de dissertação é porque ele entendia que era um trabalho passível de aprovação. Então pronto, conversar com seu orientador é sempre um bom caminho para você saber e ter calma de que o seu trabalho está bom para a apresentação. Um outro ponto que eu acho importante, essa dica eu acho ela uma dica valiosíssima. Serve tanto para quem vai fazer defesa de monografia, quanto para quem vai participar de seleção de mestrado. Faça um glossário de conceitos. O que é isso? O que é um glossário de conceitos? Eu indico você pegar seu trabalho, seu projeto de pesquisa, sua monografia, e pegar os principais conceitos que estão ali presentes, as principais teorias, os principais autores, e coloque isso num formato em que você vai fazer uma espécie de dicionário de conceitos. Então, no meu caso, né, eu tratava sobre teoria dos sistemas. Aí eu colocava lá, Niklas Luhmann. Aí eu botava uma frase curta que falava sobre ele. Teoria dos sistemas. Eu colocava uma frase curta que conceituava a teoria dos sistemas. E aí todos os elementos chave do meu trabalho, eu ia fazendo esse glossário de conceitos. E aí é como se fosse uma espécie de dicionário do seu próprio trabalho. Isso é muito bom, pessoal, porque se você fizer isso aí, você ir ler e você tentar aprender isso daí, porque por mais que você tenha escrito seu trabalho, quando você tem isso muito rápido, né, quando você for questionado e você consegue apresentar uma resposta que você já possui ali, esquematizada, estruturada, isso lhe dá muita segurança. Isso é uma coisa que ajuda muito para você se sentir preparado para a hora da arguição. E aí é muito bom, é muito útil você ter isso, serve tanto para a dissertação, quanto para uma seleção de mestrado ou de doutorado. Uma outra dica que eu dou e que eu costumo fazer, isso aqui é bastante simples e ao mesmo tempo é muito bom, é muito útil. Antecipe as perguntas que podem ser feitas a você. Você escreveu o seu trabalho, você sabe o que o seu trabalho possui, você sabe qual é o tema do seu trabalho, então você consegue provavelmente antecipar algumas perguntas, você consegue deduzir o que aqueles membros daquela banca podem questionar a você. Então você antecipa as perguntas e já constrói possíveis respostas para isso. Isso é muito bom, porque isso já faz com que você possa, no seu preparo, já ter pré-respostas que na hora de você apresentar e ser questionado vai trazer muita calma a você, principalmente quando uma das perguntas que você antecipou forem feitas. Aí você sente aquela paz de espírito, você sorri internamente e pensa, para essa pergunta eu estou preparado, porque para essa pergunta eu já antecipei que ela ia vir. Uma outra dica que eu dou, pessoal, e essa dica ela é simples, mas ela também é importante, saiba que foi você que fez o seu trabalho. Lógico, se você tiver feito o seu trabalho, né? Saiba que você que escreveu o seu trabalho, foi você que pesquisou, foi você que foi atrás. Então, em tese, não tem ninguém melhor do que você para tratar daquele tema especificamente da forma como foi escrito naquele trabalho. Se você entende isso, se você entende que foi você que fez, isso é algo que vai lhe trazer um alívio maior. Por quê? Porque quando você for questionado, você pode se basear no seu trabalho. Você pode responder baseado totalmente no seu trabalho. Se alguma pergunta for fora do escopo do seu trabalho, você simplesmente pode afirmar, olha, eu acho muito interessante essa pergunta, eu acho muito boa, mas meu trabalho não tinha o escopo de trabalhar isso, isso, isso e aquilo. Portanto, eu me foquei nesses pontos aqui. Então, essas são algumas dicas que eu dei a vocês em relação à hora de apresentar, que muitas vezes é o momento em que os alunos se sentem mais ansiosos, se sentem mais nervosos. Mas também é muito importante você se organizar em relação à execução do seu trabalho de escrita e de pesquisa. Muitos alunos, por exemplo, ficam com dúvida quando eles estão procurando textos porque
os textos que eles pesquisam, eles começam a ler e não sabem se já está bom o suficiente, se tem que pesquisar mais, se tem que pesquisar menos. Então, para lidar com a ansiedade na hora de escrever o seu trabalho, para mim, não existe solução melhor do que ter um bom projeto de pesquisa. Um bom projeto de pesquisa, seja para uma monografia, seja para uma dissertação, ele vai servir como um guia para o seu trabalho. Você sabe o que é que você quer, sem você necessariamente ter chegado lá, mas você sabe quais os caminhos você tem que tomar. E isso é uma coisa que lhe alivia muito na hora de escrever, porque você, apesar de não ter o seu trabalho estruturado, apesar de não ter seu trabalho escrito, você sabe que o capítulo 3 é sobre o tema tal e você já tem os textos separados para esse tema. É muito ruim, eu já vi alguns colegas passarem por essa situação de terminar o capítulo 1 e não saber o que é que ia escrever no capítulo 2, terminar o capítulo 2 sem saber o que é que vai escrever no capítulo 3, e isso gera muita ansiedade, gera muita angústia. Por isso que, para lidar com a ansiedade na hora da escrita do trabalho, é muito bom ter um bom projeto, um projeto estruturado, um projeto fechado, pelo menos, pessoal, com uma boa pergunta de pesquisa que vai servir ali como um guia, como a espinha dorsal do seu trabalho. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido útil para vocês. Me mandem sugestões de temas, comentem aqui situações em que vocês ficaram muito ansiosos e como que vocês lidaram com essa ansiedade. Eu acho muito interessante conhecer as técnicas das outras pessoas. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou produzindo. Um forte abraço a todos, valeu e tchau!